Este é o tipo de livro que eu gostava de não ter lido, porque não me convenceu nada. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro Viagem ao Infinito, da Jane Hawking. Li este livro com um conjunto de meninas, a quem muito agradeço. Foi um livro que eu li com a Cristina Delgado, com a Elisa, com a Maria João Diogo, com a Vanessa Miss Livrinhos, que acaba por ser um livro em que nós lemos 20 páginas por dia, e ainda bem que assim foi, porque se assim não fosse, eu acho que não teria acabado este livro. Este livro conta a história da vida da Jane com o Stephen Hawking, que, como vocês sabem, foi um físico ilustre. Obviamente que os grandes cérebros podem não ser as melhores pessoas, e este definitivamente não é. Mas não é isso que faz deste livro, não foi por causa disso, apesar de eu ter uma grande admiração por este homem, por tudo aquilo que ele fez, pela forma como conseguiu superar, pela forma como, pelo menos aparentemente, conseguiu superar as suas limitações. A verdade é que este homem, como pessoa, era capaz de não ser talvez a melhor pessoa. Eu não ponho isso em causa, não é disso que está em causa. Ou seja, a Jane conta a história do namoro, a história do casamento, conta toda aquela necessidade que ela teve de abdicar da sua vida própria para apoiar o Stephen. Fala da falta de ajuda que teve por parte daqueles que lhe eram mais próximos, que o rodeavam e que acabaram por ser aqueles que deveriam apoiá-lo e que menos a apoiaram. Mas aquilo que eu não gostei deste livro foi da escrita. Ou seja, a escrita da senhora faz com que a história não seja atraente, faz com que até aquela relação de empatia que se poderia ter com ela e com a sua situação acabe por se perder. E faz com que o livro, que poderia contar uma história fantástica, até para provar que as grandes cabeças e os grandes génios poderão por vezes não ser as melhores pessoas para vivermos ou para convivermos, acaba por se perder no meio desta escrita que a mim não me atraiu de todo. Obviamente que todos nós sabemos que como é que este casamento acabou, e depois de ler este livro a senhora não merecia que ele a tivesse trocado pela enfermeira. Obviamente todos nós percebemos que ela acaba por abdicar da sua vida pessoal a favor do seu marido. Mas o livro é chato. Eu peço imensa desculpa, mas a forma como ela o descreve, a forma como ela conta a história, a forma como ela vai ao pormenor que não tem importância nenhuma para a história, torna o livro maçador. Obviamente este homem é retratado como uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. Eu não sei se é da doença, se não, mas eu até posso questionar que ele não teria tido a realização profissional e não teria tido a dimensão que teve se assim não fosse, provavelmente. Mas não é isso que está em causa. Eu dou-lhe o direito dela se sentir magoada, traída, etc. Agora, a escrita é tão pormenorizada que há coisas que não adiantam nada para a história, não adiantam nada para essa análise ou para essa, se quiserem, essa caracterização da outra personagem, e que faz com que o livro seja, na realidade, bastante aborrecido. Portanto, aqui o problema é a quantidade exacerbada de pormenores que não têm nada a ver com a história, nem têm nada a ver com a forma como ela ajudou este homem a ser quem foi, e que acaba por fazer com que se perca o âmago da questão, que é quem é que ele foi e que importância é que ela teve nesse sucesso dele e como é que era a relação pessoal dele com esta sua primeira mulher. E portanto isso perde-se com a quantidade de pormenores. Eu raramente dou notas muito baixas aos livros, mas este eu estou convicta que lhe vou dar 2 estrelas, porque o livro, progressivamente eu fui perdendo a empatia com as personagens, e ele começou por me irritar e irritou-me até ao fim com as atitudes que teve, mas ela depois com a escrita acaba por me fazer perder o âmago da questão e o âmago da história, e portanto faz-me dispersar e eu acabo por perder
a mais-valia da história. Não sei se foi só comigo, não sei se foi com mais alguém, digam-me o que acharam deste livro, se o leram, façam-me perceber onde é que a minha leitura estava errada, porque na realidade a sensação que eu tive foi que se perdeu uma grande oportunidade de contar uma grande história. Até para provar que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, e que muitas vezes estas personagens que nós vemos e que criamos uma imagem mais ou menos idolatrada, acabam por depender de outros e acabam por fazer com que outros se percam, porque ela também era muito boa e portanto poderia ter sido também uma grande figura na sua profissão, se perde para dar abertura a quem nos está ao lado. E isso era muito interessante de ver. Quanto a mim, perdeu-se. Eu ainda não vi o filme, hei de ver, mas para já o livro não me convenceu. E pronto, aqui fica a minha opinião. Digam-me o que acharam, se já leram, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.